Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 27 até o 36 do capítulo 12 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Meus amados, como vimos no dia de ontem, Jesus tinha consciência de que estava próximo o momento da sua morte, quando então, de livre e espontânea vontade, e a fim de cumprir a vontade do Pai, entregaria a sua vida em resgate da vida de muitos. Por isso, tomado de momentânea angústia ao pensar na hora do sofrimento, externou publicamente a pergunta que estava fazendo para si próprio: devo eu pedir ao Pai para que me salve desta hora? Todavia, ele possuía a resposta que também externou: precisamente com este propósito é que eu vim para esta hora. Como também afirmei no dia de ontem, Jesus proferiu ensinamentos preciosos, curou enfermos, libertou oprimidos e andou fazendo bem. Mas o propósito maior da sua vinda ao mundo era o de morrer na cruz, a fim de conquistar a vida eterna aos que nele creem. Se ele não tivesse assumido a cruz, seria lembrado como um grande homem, como um revolucionário, como um grande filósofo, como um grande mestre, mas jamais se tornaria o Salvador e o Senhor dos homens perdidos e sem Deus. Por tal razão é que, ao invés de pedir livramento, Jesus orou rogando ao Pai que glorificasse o seu nome por intermédio da vida dele. O grande propósito da vida de Jesus, até mesmo por ocasião da sua morte, era o de glorificar a Deus, o Pai. Após ter dito tais palavras, veio uma voz do céu. A grande maioria daquelas pessoas que ali estavam interpretaram como sendo o som de um trovão. Algumas julgaram ter ouvido a voz de um anjo, mas sem entender o que havia sido dito. Jesus, no entanto, deixou bem claro que era a voz do seu Pai e que este disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus não precisava que o Pai dissesse tais palavras de forma que todos pudessem ouvi-las. Por isto foi que ele afirmou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Deus estava naquele momento repartindo com aquelas pessoas também as palavras de intimidade que ele sempre trocava com o seu Filho Jesus. Que privilégio! Todavia, seus ouvidos e entendimentos estavam embotados demais para ouvirem e compreenderem o que Deus estava dizendo. O Pai respondeu ao anseio do Filho Jesus, afirmando que o seu nome já havia sido glorificado durante todo o seu ministério e que ainda haveria de ser glorificado quando do seu martírio, da sua morte na cruz e da sua ressurreição.
Jesus aproveitou a deixa para denunciar que era chegado o momento de ser exercido o juízo sobre este mundo, pois Deus estava para condenar o pecado de uma vez por todas e a morte seria vencida na cruz. O juízo seria exercido porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O príncipe deste mundo, uma referência a Satanás ou o diabo, o enganador, seria expulso deste mundo, ou seja, perderia seu domínio sobre a vida daqueles que creriam no poder e na autoridade de Jesus, que seria autenticada na cruz. Ao referir-me aqui tantas vezes à cruz, o faço por conta da seguinte afirmação que Jesus fez: e eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Esta foi uma clara referência à sua morte na cruz, quando então seria nela pregado e finalmente levantado, ficado ali em agonia até a morte. E a sua morte finalmente atrairia a ele homens e mulheres de todos os tempos e partes do mundo. Alguns da multidão, conhecedores das Escrituras Sagradas, demonstraram surpresas com tal afirmação, posto que, segundo as Escrituras, o Messias permaneceria para sempre. Se Jesus era de fato o Messias, não poderia de jeito algum morrer. Eles esperavam aquele Messias guerreiro, poderoso, que os conduziria para sempre nas conquistas terrenas. Todavia, Jesus não era e nem é este tipo de Messias. Finalmente declarou ele: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Em outras palavras, o que Jesus disse foi o seguinte: eu sou a luz, e estou ao redor de vocês. Todavia, para que vocês recebam a luz no seu interior, precisam crer em mim. Não se contentem com a luz ao redor de vocês. Recebam a luz em suas vidas. Se vocês crerem em mim, que sou a luz, tornar-se-ão filhos de Deus. Caso contrário, as trevas os apanhará. E quem anda em trevas não sabe para onde vai, pois não pode contar com a orientação da luz. Eu encerro esta reflexão com as palavras por ele mesmo proferidas e que estão registradas no capítulo 8, no verso 12 deste mesmo evangelho. Disse o Senhor: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que ilumina a todo aquele que nele crê. Glórias a Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por essas verdades declaradas nesse capítulo 12 do Evangelho de João. Jesus declarou que aproximava-se o tempo da sua morte e que ele seria levantado no madeiro. E quando isso acontecesse, finalmente ele atrairia a atenção de todos para ele. Homens de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, se converteriam porque receberiam a luz que é ele, a salvação conquistada por ele na cruz. Obrigado porque nós somos objeto de tão grande salvação, já a recebemos. E nós queremos proclamar para aqueles outros que ainda precisam ouvir a voz do bom pastor e receber a luz da salvação em suas vidas. Dá-nos a tua graça e que corações sejam despertados por teu louvor e para a tua salvação. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana e fiquem na paz do Senhor.